E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Sabe quando a gente se depara com uma oferta de investimento que, nossa, brilha os olhos? Um rendimento lá em cima, ainda por cima isento de impostos, parece bom demais para ser verdade, né? Bom, hoje a gente vai aprender juntos, passo a passo, a como investigar essas oportunidades para separar o joio do trigo. E para ficar bem prático, a gente vai usar um exemplo real do dia a dia do investidor. Olha, e antes da gente mergulhar de cabeça nos números, aquele recado super rápido, se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, se você quer ter mais confiança na hora de investir, já aproveita e segue o nosso canal, assim você não perde nenhum conteúdo como esse que a gente vai ver agora. Ok, então vamos lá, vamos ao que interessa. Imagina só o cenário. Você está lá pesquisando e encontra um fundo imobiliário pagando mais de 15% de dividend yield. E o melhor de tudo, isento de imposto de renda? A primeira coisa que pisca na nossa cabeça é, peraí, isso é uma oportunidade daquelas ou é uma bela de uma armadilha? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Então, para começar essa nossa investigação, vamos direto na pergunta mais óbvia de todas. De onde é que está vindo um rendimento tão alto assim? Entender a fonte desse número é o primeiríssimo passo, é a base para qualquer análise bem feita. E o número que dispara todo o nosso alarme, ou melhor, a nossa curiosidade, é esse aí, 15,15%. Pessoal, um rendimento desses líquido de imposto não é algo que a gente encontra na esquina. Só para ter uma ideia, isso seria o equivalente a um CDB que paga, sei lá, 18, 19% ao ano. Então um número desses a gente não pode simplesmente aceitar, ele grita por uma investigação, ele exige que a gente vá a fundo. E isso nos leva a uma regra de ouro, um princípio que todo investidor deveria ter na cabeça. Essa frase aí, ela resume tudo. Quanto maior o rendimento, mais desconfiado, mais crítico você tem que ser na sua análise. Não dá para simplesmente olhar esse número bonito e achar que está tudo bem, sem entender o que de fato está acontecendo por trás das cortinas. Tá, mas como é que um dividend yield fica tão alto? A conta é simples, só tem dois jeitos. O primeiro, o cenário A, é a melhor coisa do mundo. O fundo começa a pagar mais dividendos, a gerar mais caixa. Ótimo. O segundo jeito, o cenário B, é quando o preço da cota cai. E no nosso caso aqui, foi exatamente o cenário B. Esse yield todo não apareceu porque o fundo ficou mais lucrativo. Ele está alto porque o preço da cota lá na bolsa despencou. Certo. Então vamos para o próximo passo da nossa lógica. Se a gente já sabe que o yield está alto por causa da queda no preço, a pergunta de $1 milhão é, por que o preço caiu? É aqui, pessoal, que a gente descobre se estamos diante de uma baita oportunidade ou de um problema sério. E olha só, esse gráfico ele não me deixa mentir. Dá para ver claramente o que aconteceu. Nos últimos meses, a cota desse fundo saiu lá da casa dos R$ 86 para a faixa dos 75. É uma queda de mais ou menos uns 12%. E é justamente essa queda que, na matemática da coisa, faz o percentual do dividend yield parecer tão inflado, tão grande. E aí vem a grande questão, a que todo mundo que investe precisa se fazer. Essa queda toda no preço é só um desconto? Sabe, tipo uma promoção de um produto bom que está mais barato por um tempo? Ou será que é um sinal de alerta de que o fundo está com problemas sérios, que o valor dele está derretendo de verdade? Para a gente conseguir responder isso, não tem outro jeito. A gente precisa abrir o capô e olhar o que tem dentro do motor. Em outras palavras, bora analisar a carteira desse fundo para entender o que ele tem lá dentro e principalmente se esses ativos são de boa qualidade. Dando uma olhada na carteira, a gente vê de cara o que predomina. 91%, ou seja, quase tudo, está em CRIs. Para quem não está familiarizado, CRI é um certificado de recebível imobiliário. Pensa assim, o fundo funciona como um banco que empresta dinheiro para grandes projetos imobiliários e em troca recebe juros. É isso. O resto é um troquinho em outros fundos, um pedacinho em imóveis e um pouco de dinheiro em caixa. Ok, mas e a qualidade desses quase 100 CRIs aí dentro? Bom, aqui a gente tem uma boa notícia. A carteira é super diversificada, o que já dilui o risco, e a maior parte desses ativos tem uma classificação chamada High Grade, que é tipo uma nota alta indicando baixo risco de calote. A maior dívida que o fundo tem é com o hotel Rosewood, aquele hotel super luxuoso em São Paulo, e representa menos de 10% do total, ou seja, um devedor de primeiríssima linha. Agora, você deve ter olhado aquele pedacinho de 3% em imóveis e pensado, ué, mas esse não era um fundo de papel. Como assim ele tem um imóvel de tijolo? Calma, isso aqui é super importante. Não é que o fundo mudou de ideia e virou um fundo de tijolo. Na verdade, isso é um sinal de boa gestão de risco. O que aconteceu foi que um dos devedores não pagou, deu calote, e para não perder o dinheiro, o fundo foi lá e executou a garantia, que era justamente esse imóvel. Ou seja, o sistema de proteção funcionou.
Beleza. Então até agora a gente viu que a carteira parece ser boa, diversificada, com bons devedores. Então, se os ativos são bons, por que o preço caiu tanto? A resposta não está nos ativos em si. Para entender isso, a gente precisa ir mais fundo e olhar o relatório do gestor, que é onde a gente entende a mecânica financeira da coisa. E aqui, pessoal, está a peça-chave que faltava no nosso quebra-cabeça, um conceito chamado marcação a mercado. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa comigo. Quando os juros da economia sobem, tipo a nossa taxa Selic, os títulos de dívida mais antigos, que pagam juros menores, perdem valor. Ninguém vai querer pagar o preço cheio por um título antigo se pode comprar um novo pagando mais, certo? Então, o valor desses títulos antigos na carteira do fundo é ajustado para baixo para refletir esse novo preço de mercado. E esse gráfico aqui mostra o efeito prático disso que a gente acabou de falar. O valor patrimonial da cota, que é tipo o preço justo, o valor real de tudo que o fundo tem, caiu de R$ 96 para perto de R$ 89. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Essa queda não foi porque os ativos ficaram ruins ou porque alguém deu calote. Foi um ajuste contábil, puramente por causa da mudança no cenário de juros do país. Então, vamos amarrar essa ideia. O ponto central aqui é o seguinte: o valor do fundo não caiu por causa de má gestão ou de ativos podres na carteira. O que aconteceu foi um fenômeno de mercado que afetou não só esse fundo, mas praticamente todos os fundos parecidos com ele. Não foi um erro do gestor. Foi o cenário econômico que mudou para todo mundo. Tem mais um detalhe sobre esse fundo que explica outra coisa: a variação nos pagamentos mensais. A estratégia dele é bem direta. Todo o dinheiro que entra no caixa em um mês, vindo dos juros, ele distribui para os cotistas. Ele não segura uma reserva para tentar deixar os pagamentos mais estáveis. Ele simplesmente repassa tudo. E o resultado? É essa montanha-russa nos dividendos. Um mês paga mais, outro paga menos. É uma característica dele. Bom, a gente investigou o preço, a carteira, o mercado. Agora é hora da gente juntar todas essas peças. Nessa reta final, vamos organizar tudo que a gente descobriu para que cada pessoa possa, com essas informações, formar a sua própria opinião. Olha só essa tabela. Ela é o resumo da nossa ópera. Vamos juntar tudo. Aquele rendimento alto lá do começo, a gente viu que é por causa do preço baixo e não porque o lucro aumentou. E o preço baixo? É consequência da alta de juros, da marcação a mercado. E a carteira lá dentro do fundo? É boa, diversificada, de baixo risco. Por fim, aqueles pagamentos que sobem e descem, é só o jeito do fundo trabalhar, distribuindo tudo que entra. Quando a gente olha assim, tudo junto, a história toda faz sentido, né? E agora, pessoal, o aviso mais importante desse nosso bate-papo. Prestem bem atenção. Nada, absolutamente nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda. O nosso objetivo é puramente educacional. É te mostrar um caminho, uma forma de analisar para que você tenha mais ferramentas para tomar as suas próprias decisões. A responsabilidade final é sempre de quem investe. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão. Lá no começo, a gente só tinha um número na tela, 15% de rendimento. Parecia uma coisa, né? Agora, a gente entende o porquê do preço ter caído, a gente conhece a qualidade do que tem na carteira e a gente sabe como o gestor trabalha. Com toda essa informação na mão, a percepção sobre esse investimento muda, não muda? A pergunta que fica é, para você, com o que sabe agora, a conta fecha? O risco e o retorno fazem sentido? E eu quero muito saber o que vocês acharam. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Chegou a uma conclusão diferente? Concorda com a análise? Conta pra gente. E claro, se você curtiu essa nossa investigação, essa análise mais a fundo, não se esquece de seguir o canal para não perder as próximas. Ah, e uma última dica. Se você quer ver como a gente aplica exatamente essa mesma lógica de análise na prática, mas com o nosso próprio dinheiro, eu te convido a assistir a série de vídeos da nossa carteira pública aqui do canal. Lá a gente investe todo mês, na real, e mostra todo o racional por trás de cada decisão. Vale a pena conferir. Pessoal, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.